mas eu creio que Deus tem ainda algo mais para nós nessa noite. Temos aqui essa reflexão, essa exposição da palavra, e ainda depois temos a celebração da ceia do Senhor, onde nós iremos participar com alegria daquilo que Deus preparou para nós essa noite. Achou aí? 2 Coríntios capítulo 5, amém? Amém. Eu vou ler numa tradução, meus irmãos, um pouquinho diferente, NVT, mas é porque esse capítulo 5, as palavras na Almeida, ela fica um pouquinho trucada. Eu já quero começar simplificando para você, para a gente ganhar um tempo aqui e poder entender o que Deus tem para nós nessa noite. Então, capítulo 5 da 2 Coríntios diz assim: sabemos que quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Versículo 2: na tenda terrena gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos de um corpo celestial e não ficaremos distos. Enquanto vivemos nessa tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que esse corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, e como garantia nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, mas sabemos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar esse corpo terreno, pois então estaremos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos no corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor, pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos dissuadir outros. Deus sabe que somos sinceros, espero que vocês também o saibam. Amém? Então, meu Senhor querido, no nome de Jesus, para que nós possamos, com muita objetividade aqui, com muita clareza, meditar nesse trecho da palavra de Deus. Meus irmãos, hoje nós tivemos ali uma breve cerimônia fúnebre. O pai do irmão Richard acabou falecendo, foi ontem, se não me falha a memória, no fim da tarde. Então nós tivemos ali hoje. E ontem, no sábado, eu estive lá na sede e participando do batismo. Essas duas experiências fizeram eu ficar refletindo sobre essa relação de vida, de morte, e do aqui, do agora e do depois que tem pelo porvir. Porque enquanto eu pegava as pessoas para batizar, muitos eu senti o coração acelerado, pulsando, pela ansiedade, pelo nervosismo, pelo momento, muitos com um sorriso de alegria, muitos com temor. E meus irmãos, nessa nossa vida que nós vivemos, nós lidamos com isso, com esses sentimentos, com essas emoções, com esses pensamentos, com essas realidades que são diariamente colocadas diante de nós. Você que é crente assim como eu, que frequenta cultos, reuniões, e você constantemente é inundado por essa questão da palavra de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus, do porvir, do céu. Muitas das vezes nós nos vimos em situações que nós não conseguimos compreender. E quando Paulo vai escrever, meus queridos, esse 5º capítulo aqui, ele está lá no capítulo 4 já falando qual que é o segredo, qual que é a chave, qual é o elemento que possibilita ele ser persistente, prosseguir e não retroceder na caminhada. Nós vivemos tempos, meus irmãos, de retrocesso. Não sei se você já percebeu, mas nós vivemos tempos de retrocesso em tudo. Na família, nas organizações sociais, política, governos, etc. Nós vivemos retrocesso também espiritual nas nossas vidas. Nós vivemos um tempo de superficialidade. E a superficialidade, meus queridos, ela não gera raízes. Você consegue entender essa simbologia clara de uma árvore? Uma árvore de raízes pequenas, uma árvore de raízes fracas, ela não tem resistência. Você já conseguiu ver, acompanhou isso, a retirada de uma árvore centenária?
como as raízes dela vão tão longe, meus irmãos, que muitas das vezes eles não conseguem sequer remover tamanha profundidade das raízes daquela árvore. Porém, nós hoje vivemos como brotos, nós vivemos como árvores daninhas, ou ervas daninhas, ou mato. Nós vivemos em tempo de raízes fracas. E o segredo que Paulo está falando para os crentes aqui nessa época, e isso reverbera, isso chega até nós hoje, é que para que a gente possa resistir, para que a gente possa vencer, para que a gente possa suportar as aflições da vida, nós precisamos ter alguns princípios em nós. Que, meus irmãos, muitas das vezes aquilo que você quer não é aquilo que você precisa. Não sei se você já entendeu isso na vida. Espero que a maioria dos irmãos aqui, com seus cabelos brancos, com a sua experiência, já tenha aprendido da parte de Deus que na maioria das vezes, até ou muitas vezes, aquilo que nós queremos não é aquilo que nós precisamos. E nós pegamos a dificuldade com a mão e trazemos para dentro da nossa vida. Mas quando Paulo vai escrever, ele vai falar de algo muito mais profundo. Essa igreja aqui de Corinto, meus irmãos, era uma igreja conhecida por ter uma diversidade de dons, de manifestações. Essa igreja aqui tinha muita língua estranha sendo falada aqui. Tinha ali, que a gente olhasse, muito reteté por ali. Mas faltava a eles profundidade. Faltava para eles profundidade, meus irmãos, para resistir ao dia mau, resistir às aflições. E quando Paulo começa a escrever o capítulo 5, ele vai continuar aquilo que ele estava falando no capítulo 4. E quando ele começa a dizer aqui para a gente, ele fala, olha só, o que mantém o crente firme, meu irmão, presta atenção aqui, em nome de Jesus, o que mantém o crente firme não é o dinheiro que a gente tem, a saúde que a gente tem, a qualidade da família que a gente tem, a qualidade do status que a gente alcançou na sociedade, não é, meus queridos, uma satisfação simplesmente psicológica, humana, mas o que mantém o crente firme, meus irmãos, é uma esperança que transcende a vida, é a esperança do céu e da terra, novo céu e nova terra, melhor dizendo. A esperança que mantém o crente firme diante das aflições da vida não é uma esperança terrena, é uma esperança para além da humanidade, é uma esperança de um céu reservado para nós. Isso aqui, meu irmão, só crente consegue entender. Porque para quem é carnal, não entende as coisas espirituais. Você entende isso, amém? Você concorda comigo? Jesus é que disse. Porque se eu não consigo entender as coisas tão básicas, de não entender as coisas espirituais, mas não se preocupe, nessa noite o Espírito Santo está aqui para nos fazer entender essas verdades que são muito maiores do que nós possamos viver nas nossas vidas. Os primeiros versículos que Paulo vai mostrar para a gente, a Bíblia vai falar para a gente, que isso aqui é a palavra de Deus, que o que nos impulsiona, meus irmãos, é uma expectativa profunda, um desejo profundo, é uma felicidade que não está atrelada ao aqui e agora, mas é uma felicidade garantida pela vida eterna. Ah, meu irmão, as nossas raízes são fracas porque nós vivemos por aqui e por agora. Ah, meu Jesus, os nossos erros acontecem porque nós queremos dar vazão aos desejos do momento. É verdade ou não é? É verdade. Mas nós precisamos parar de viver essa vida cristã simplesmente nas bordas. Nós precisamos ser engolidos pela verdade de Deus. Nós precisamos mergulhar, meu irmão. Por isso que Paulo vai dizer, eu vou ler de novo para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, que é essa tenda que nós vivemos, se desfizer, nós teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Porque nessa tenda terrena, meus irmãos, nós gememos. Nessa tenda terrena, nesse corpo aqui, nós angustiamos. Nesse corpo aqui nós sofremos. E sofremos por quê? E ficamos angustiados por quê? E gememos por quê? Primeiro, nós vivemos nisso por causa dessa habitação que vai se desfazendo conforme o tempo. Meus irmãos, essa nossa vida aqui é uma vida angustiante, porque nós vivemos gemendo, ansiando a perfeição que ainda nós não encontramos. Nós temos que lidar diariamente, meus irmãos, com essa dificuldade
dificuldade do pecado que bate à nossa porta todos os dias. Você pode querer esquecer de Deus, mas o pecado não esquece de você. Você pode querer qualquer outro caminho, mas o mal, ele vai alcançar você. E é por isso que você precisa ter essa esperança, ou ter essa expectativa, ou ter essa busca que vai além daquilo que nós buscamos para a satisfação de um desejo próprio. Nós precisamos, meus irmãos, buscar sinceramente, no profundo do nosso coração, a eternidade. Eternidade. Porque essa casa aqui, esse corpo, meus irmãos, ele vai aos pouquinhos, ele vai como que virando pó, não é verdade? Você não sente o peso da idade? Você não consegue fugir disso. Faça o que você quiser. Faça quantas cirurgias plásticas você quiser. Não tem como fugir. Não importa para qual caminho você vá, você não foge do peso da realidade. E é por isso que dentro de nós gememos aguardando o quê? A redenção. Porque o nosso corpo, pelos seus pecados, pelas suas corrupções, ele vai nos corroendo, ele vai nos incapacitando. É por isso que Paulo vai falar aos romanos: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é um clamor, meu irmão, de quem teve um encontro com Deus e encontrou a perfeição. E diante da a imperfeição fica clara. Diante de Deus, meus queridos, nós conseguimos ver a nossa incapacidade. Nós vivemos um tempo que todo mundo quer motivar todo mundo. Fala lá, você consegue, você pode, você vai, você é jovem, você é experiente. Eles criam frases para encaixar, independente da faixa etária e do nível de renda da pessoa, do ganho que ela tem. As pessoas falam: olha só, vai lá. Não, isso mesmo, bota a mão. Mas diante de Deus, eu vejo que o meu corpo ele vai se desfazer e um dia eu vou ter que encarar a morte. Glória a Deus, é verdade. E diante da morte, meus irmãos, nada do que é corruptível vai pesar. Somente o que é incorruptível. Então, quando nós gememos, nós sofremos, nós nos agoniamos, porque desejamos aquilo que é incorruptível. Aleluia. O crente, meu irmão, ele tem que sentir esse peso. Se você tem andado pecando, meu irmão, se você tem andado pecando, isso não te constrange, isso não te incomoda, essa é uma noite em que Deus quer novamente avivar a tua vida. Talvez atualmente cauterizou já. Então você pensa que aquilo que você faz não tem mais problema nenhum, porque ninguém está vendo, porque ninguém sabe. Não, meu irmão, aquilo que a Bíblia diz para nós, ela é clara. Nós precisamos viver uma nova vida, novidade de vida, é corpo, alma e espírito, é por inteiro. Então isso nos angustia, isso nos perturba. E o que mais? Nós vivemos também incomodados. E esse é o papel da igreja na terra, meu irmão. Incomodados, porque enquanto vivemos nessa tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que nós queremos ser dispersos. Isso aqui é uma expectativa, um anseio pelo céu. Quem de nós, meu irmão, quem de nós nos últimos 20 anos da história da igreja, quem de nós nos últimos 50 anos tem sentido esse sentimento de ter saudade do céu? Ah, mas eu nunca estive lá. Mas é o que o Espírito Santo habita em nós, meu querido. Você sente saudade porque você veio de lá, você é de Deus. Mas isso tem faltado a nós. É por isso que a gente vive angustiado, a gente vive perturbado, porque tem nos faltado essa verdade. O Dr. Russell Shedd uma vez falou, ele estava muito velhinho já, muito velhinho, nos últimos momentos da sua vida. E ele, quando ia pregar, ele cumprimentava as pessoas e ele dizia: olha, meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu já estou caminhando em direção a ir de volta para casa. Eu provavelmente, ele falava assim, provavelmente eu vim primeiro que vocês, mas eu não vejo a hora de poder estar descansando nos braços do meu Deus e Pai. Meu Deus, irmão, que isso? Isso é loucura para a mente humana. Mas é poder de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui não é que nós queremos, meus irmãos, morrer. Pelo amor de Deus, entenda.
Isso aqui não é desejo de suicídio, meu querido. Por isso que ele está dizendo, olha só, nós gememos, suspiramos, mas não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir o nosso corpo novo. Queremos que esse corpo mortal seja engolido, mergulhado por esse corpo incorruptível, glorioso. Você consegue imaginar isso? Viver uma expectativa não de quanto você vai ganhar daqui a um ano. Não é de controlar e querer controlar o seu amanhã, mas viver uma expectativa de ser envolvido pela glória de Deus. Isso tem faltado para nós, meu irmão. E a gente gasta tempo, e olha que a gente gasta, querido. A gente gasta, a gente faz reunião. Às vezes é todo dia a gente está em alguma coisa envolvido, mas não adianta nada, porque a gente fica martelando em ferro frio. Enquanto não houver desejo pela eternidade dentro dos nossos corações, toda a nossa liturgia ela é furada. Toda a nossa casca religiosa, ela simplesmente para criar um bando de religioso, um bando de praticantes de normas. Mas isso não vai levar ninguém para o céu. O que vai levar as pessoas a Deus é através de Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para vivermos sem Cristo é necessário um novo nascimento. Versículo 5 da sua Bíblia. Deus nos preparou para isso. Deus preparou você para isso. Você está preso a isso aqui, meu irmão. Você está preso muitas das vezes às suas características físicas. Você está preso muitas das vezes àquilo que você conseguiu acumular, seja de bem, seja do que for. Você está preso muitas das vezes à atenção que você muitas das vezes carente pede de uma certa pessoa. Mas Deus nos preparou para outra coisa. Deus nos preparou para isso, para sermos revestidos de um corpo de glória incorruptível. E como garantia, como penhor, como um pagamento por antecipação, Ele nos deu o Espírito Santo. Aleluia. É isso, meu irmão. Nem vou falar mais nada. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Nem você, incrédulo o suficiente para pregar o que eu tinha pensado em pregar. Eu quero que Deus opere em nós nessa noite. Em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos estar participando da ceia do Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo vai voltar. Então possa ir antes de você encontrar Ele. Ou talvez Ele nos encontre todos ao mesmo tempo. Não é assim que a gente crê? Esse rapto, esse arrebatamento da igreja? É assim. Nós iremos ao encontro dele. Pode ser assim ou pode ser da maneira natural. Mas diante da morte, meu irmão, você tem que escolher com que cara você vai olhar para ela. Você pode olhar com medo, como os nossos vizinhos por aí, ou até mesmo alguém aqui dentro do nosso meio tem medo da morte. Mas aquele que está em Cristo, meu irmão, é nova criatura. Aleluia. Aquele que está em Cristo, a morte não mais atemoriza ele. Porque o Deus que eu sirvo e que você deveria servir é o Deus que controla todas as coisas. E Ele, meu irmão, Ele tem um propósito designado para cada uma das coisas. Ele é tão poderoso, meu irmão, que Ele pega um mal aparente para nós e transforma em bem. Nós precisamos mais eternidade no nosso coração. Quero convidar você, vai orando aí, feche seus olhos, fala com Deus. Você já tomou uma atitude de ficar de pé. Esse é o primeiro estágio. E agora você, de pé, você vai elevar seu pensamento a Deus. O Emerson vai começar a dedilhar alguma coisa ali. Eu quero que você seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Essa é a noite e a oportunidade, meu irmão, de confissão de pecados. Esse peso que você sente no seu corpo, essa culpa, é noite de lançar tudo fora no nome de Jesus. Porque o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário é suficiente para perdoar todo o pecado.
É noite, meu irmão, de deixar tudo para trás, tudo que ficou para trás, e agora não mais olhar para trás, mas olhar para Jesus Cristo, autor e consumador da sua fé. E assim você vai ser inabalável diante das aflições. Ainda que venha sobre nós, sobre essas aflições, elas são passageiras, elas são pequenas. Ah, Rodrigo, eu sabe, não sei mesmo, mas Deus sabe. Mas essa aflição, essa dificuldade, essa dor, essa angústia, em nada se compara com o peso de glória que está reservado para todos aqueles que creem em Deus. Oh, meu querido, ontem à noite eu falei diversas vezes uma frase. Eu quero falar para você nessa noite, e quero que você fale sim aí no seu coração, por Deus. Você crê de todo o seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados e promete amá-lo, obedecê-lo e servir a Jesus Cristo por toda a sua vida? E ontem eu ouvi pelo menos uns 30 ou 25 amém. Aleluia. Que você diga esse amém hoje na presença de Deus. O decandorama, orebassandarama. Receba o perdão de Deus nessa noite, querido. Chega de viver aquilo que falaram que você deveria viver. Chega de viver por palavras que falaram para você. Nenhuma maldição tem poder sobre você, porque você é lavado, remido no sangue de Jesus. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Mesmo que as ondas se levantam, você não será submergido. Muito pelo contrário, porque a mão do Senhor está sobre você. Em nome de Jesus, faça sua aliança com Deus nessa noite e viva não mais pelo aqui e pelo agora, mas viva pela eternidade. A vida passa como um sopro, querido. A vida passa como um sopro. E chegará o dia que eu e você estaremos diante do grande Criador dos céus e da terra. E eu quero que você possa olhar com alegria, não com medo nem com culpa, mas alegria, sabendo que o sangue de Jesus te lavou de todo mal e te deu poder, te deu coragem de viver a vida não mais pela materialidade, mas viver a vida pela eternidade. Deus nosso Pai, nessa noite o Senhor nos reuniu para sermos confrontados pela Tua Palavra. Ó Deus, nós sabemos que nós somos pressionados de todos os lados. Essa nossa morada, esse corpo, que aos pouquinhos, como que fosse uma construção, que os pregos vão soltando, vai se desmanchando, muitas das vezes nos traz tribulações, Senhor. Mas nós queremos ansiar, nós queremos desejar do mais profundo do nosso ser revestidos pela glória que está reservada para nós. Nós queremos, ó Deus, viver e já ter esse gostinho da eternidade em nós. Nós queremos ver os Teus sinais, ó Deus, que apontam para a eternidade. O Senhor já deixou essa herança, esse penhor, essa promessa do Espírito Santo em nós. E por isso nós queremos, ó Deus, ser levados até o lar. Conduz os nossos passos, Senhor. Conduz os nossos passos em santidade. Conduz os nossos passos em comprometimento, ó Deus. Que nós não sejamos, ó Deus, derrotados, não, mas que pela esperança da coroa de glória que está reservada para cada um de nós, nós possamos continuar de pé lutando contra toda decepção, lutando contra toda dor, contra toda traição, lutando contra toda culpa, contra o medo, e viver uma vida de glória que está reservada para os Teus filhos, ó Deus. Que essa seja uma noite de perdão de pecados, Senhor. Que seja uma noite de lavar das vestes deste lugar. E que ao sairmos daqui nessa noite, ó Deus, possamos sair leves, com a cabeça erguida, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus.
porque o sangue vertido na cruz do Calvário é sim poderoso para nos lavar de todo o pecado. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua bênção venha sobre nós, a tua cura alcance os teus filhos e as tuas filhas, haja libertação, haja amor nos lares, haja paz no coração, arranca toda a ansiedade, ó Deus, arranca toda a culpa em nome de Jesus, arranca todo o rancor, arranca inveja, deixa que teu Espírito, ó Deus, venha brotar do nosso interior o fruto do Espírito Santo. É o que nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.